Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Hare Krishna, bom dia a todos, reverências a todos os presentes. Deixa eu ver aqui a minha conexão que está dizendo que está lenta. Deixa eu ver aqui, bom, está na conexão boa. Hare Krishna, temos aí o Marcelo Magalhães, bom dia Marcelo. E como sempre eu não consigo ver quem não comenta, quem está online mas não comenta. Eu não sei mexer muito bem em Facebook. Mais um bom dia a todos que estão presentes aí. Queria agradecer o convite do Prabhu Paravioma para dar aula aqui do Śrīmad Bhagavata pela ISKCON Rio de Janeiro. É sempre um grande prazer comentar os comentários nectários de Srila Prabhupada, tá bem? Bom, antes da gente entrar no verso propriamente dito, eu vou dar uma contextualizada, tá? Porque sempre podemos ter pessoas que não estão acompanhando as leituras, né? Estão assistindo só essa aula. Eu publico também no meu Instagram. Então é bom a gente contextualizar para que todos possam entender, tá? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bom, então nós vamos ler hoje o verso 26. Vou chegar um pouquinho para cá.
o verso 26 do capítulo 9 do terceiro canto do Śrīmad Bhagavatam. E esse capítulo 9, ele é intitulado, deixa eu me lembrar aqui, as orações do Senhor Brahma, né, para a energia criadora. E aí, só contextualizando, bom dia, Luiz Rocha Goulart, Hare Krishna, seja bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos, Marcos Hanuman também, reverências, sejam bem-vindos. Bom, então só para dar uma contextualizada, né, primeiro a gente precisa entender que a gente está num momento aqui do Bhagavatam em que Brahma, né, um momento muito importante, em que Brahma, ele vai ver Krishna, né, ele vai conseguir conceber, vai conseguir ver Krishna dentro do seu coração, né? Então lá no capítulo 8, a gente viu, né, quem está acompanhando a leitura já viu esse verso, lá no verso 22 do capítulo 8, diz o seguinte: ao fim de 100 anos de Brahma, quando se encerrou sua meditação, ele desenvolveu o conhecimento necessário e, como resultado, pôde ver em seu coração o Supremo dentro de si, o qual ele não pudera ver anteriormente, nem mesmo com o mais intenso esforço. Né? Então a gente sabe que Brahma, ele vai ali nascer, né, da flor de lótus que nasce do umbigo de Vishnu. Porém, quando ele nasce, ele não consegue ver isso, né? Ele não consegue ver que ele nasceu de uma flor de lótus, que essa flor de lótus cresceu do umbigo de Vishnu, que está deitado no oceano causal e etc e tal. Ele não consegue ver nada disso. Então, ele faz essa meditação, né, de 100 anos, em que ele desenvolve essa vidya, esse conhecimento necessário, e aí sim, depois dessas penitências, né, que ele entra em Samadhi, aí ele consegue ver Krishna no seu coração, né? Então, quando ele consegue alcançar essa proeza, bom dia, Alexandre Nunes, Hare Krishna, seja bem-vindo. Então, quando ele consegue alcançar essa proeza de ver Krishna, então ele vai fazer muitas orações ao Senhor Krishna, né? Então, todo o capítulo 9, né, do terceiro canto do Śrīmad Bhagavatam, são essas orações de Brahma ao Senhor Supremo, né? Só relendo aqui também o finalzinho do capítulo 8, os versos 32 e 33, Brahma diz o seguinte, os versos dizem o seguinte: quando o Senhor Brahma, aquele que faz o destino universal, viu então o Senhor, ele simultaneamente lançou o seu olhar sobre a criação. O Senhor Brahma viu o lago no umbigo do Senhor Vishnu e a flor de lótus, bem como a água devastadora, o ar secante e o céu. Tudo se tornou visível para ele. O Senhor Brahma, sobrecarregando-se com o modo da paixão, sentiu-se inclinado a criar e, após ver as 5 causas da criação indicadas pela personalidade de Deus, começou a oferecer suas orações respeitosas no caminho da mentalidade criadora. Então veja, ele meditou ali em Krishna por 100 anos, e aí ele alcança essa visão, essa vidya, esse conhecimento, né, da sua fonte, de onde ele nasceu, né, de toda a verdade suprema. E ao ver Krishna no seu coração e conseguir entender o que está acontecendo, ele começa a fazer as suas orações. Então, capítulo 9 são essas orações de Brahma a Krishna no momento da criação, né? Ele se sente ali inclinado pelo modo da paixão a criar todo o cosmos, né, material, todo mundo material, o universo material. Mas ele faz isso ali fazendo muitas orações a Krishna, e é muito bonito, né? Todo esse capítulo até agora, a gente está no verso 26, então do verso 1 até o 25, nós tivemos essas orações do Senhor Brahma, né, ao Senhor Krishna. Então nós chegamos aqui no verso de hoje, o verso 26, que na verdade é só uma transição, tá? O verso de hoje é assim, quando o Brahma, ele se cala, depois de muito orar. Imagina, depois de tantos anos de penitência, de concentração mental, de meditação,
Então aí ele vê Krishna e ora, são longas orações a Krishna. Então nesse verso de hoje, ele para assim, realmente finaliza ali as suas orações, se cala, né? Faz uma pausa e então a partir dessa pausa, Krishna é que vai falar com ele, que são os próximos versos, né? O verso de amanhã e depois e etc. São os versos então em que Krishna vai responder a essas orações do Senhor Brahma, tá? Então o verso de hoje é essa transição em que a gente sabe que aqui vem tendo uma conversa entre Vidura e Maitreya, né? Em que Vidura está fazendo várias perguntas ao seu mestre Maitreya e Maitreya está contando algumas coisas para Vidura, inclusive esse caso, né? Essa circunstância da criação em que envolve ali o Senhor Brahma e o Senhor Supremo, tá? Então, vamos ao verso de hoje, depois de contextualizarmos um pouquinho, vamos lá. Então, canto 3, capítulo 9, verso 26. Maitreya uvacha swasambhavam nishamyaivam tapovidya samadhibihi yavam manovachastutva virarama sakinavat. Maitreya uvacha, o grande sábio Maitreya disse, Swasambhavam, a fonte de seu aparecimento, Nishamya, vendo, Evam, assim, Tapa, penitência, Vidya, conhecimento, Samadhibihi, como também com a concentração mental, Yavat, na medida do possível, Manaha, mente, Vachaha, palavras, Stutva, tendorado, Virarama, calou-se, Saha, ele, Brahma, e Kinavat, como se estivesse cansado. Então a tradução e o significado são dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Bom dia, Prabhupada Vyoma, Hare Krishna. Reverências. Bom, o significado do verso diz o seguinte: o sábio Maitreya disse, ó Vidura, após observar a fonte de seu aparecimento, a saber, a personalidade de Deus, Brahma orou por sua misericórdia, tanto quanto sua mente e palavras lhe permitiram. Tendo orado desse modo, ele se calou, como se estivesse cansado por suas atividades de penitência, conhecimento e concentração mental. Esse verso traz 3 palavras muito conhecidas por nós, né? Tapa, Vidya e Samadhi, né? Então, a penitência, o conhecimento e a concentração mental ali, feitas pelo Senhor Brahma por 100 anos, né? Vamos ler, então, um curto significado de Prabhupada para esse verso. A iluminação de Brahma no conhecimento foi decorrente do fato de o Senhor estar situado dentro de seu coração. Ao ser criado, Brahma não pôde descobrir a fonte de seu aparecimento, senão que apenas depois de muita penitência e concentração mental, ele pôde ver a fonte de seu nascimento, e desta maneira foi iluminado através do coração. Tanto o mestre espiritual externo quanto o mestre espiritual interno são representações do Senhor. A menos que alguém tenha contato com tais representações fidedignas, não pode afirmar ser um mestre espiritual. O Senhor Brahma não teve oportunidade de aceitar a ajuda de um mestre espiritual externo, porque naquela ocasião o próprio Brahma era a única criatura que havia no universo. Por isso, satisfazendo-se com as orações de Brahma, o Senhor esclareceu sobre tudo no âmago de seu coração. Om Gyanati Mirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshurumilitanyana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Chandra Mukha Swami Tinamine
Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, repetindo o verso 26 do capítulo 9 do canto 3 do Śrīmad Bhagavatam, o sábio Maitreya disse: ó Vidura, após observar a fonte de seu aparecimento, a saber, a personalidade de Deus, Brahma orou por sua misericórdia, tanto quanto sua mente e palavras lhe permitiram. Tendo orado desse modo, ele se calou, como se estivesse cansado por suas atividades de penitência, conhecimento e concentração mental. Bom, então, a primeira frase que Prabhupada fala aqui, no significado, já é, assim, o ponto principal desse verso e também um dos pontos mais importantes da filosofia, Ele diz o seguinte: a iluminação de Brahma no conhecimento foi decorrente do fato de o Senhor estar situado dentro de seu coração, Ou seja, além de outras coisas que falaremos aqui, uma delas é que essa frase de Prabhupada, ela quer dizer o seguinte, de que não é possível alcançar a iluminação no conhecimento sem a graça, como o Prabhupada Vyama colocou aí no tema da aula de hoje, sem a graça, ou seja, sem a misericórdia, sem a concessão do Senhor Supremo, Esse é um ponto filosófico muito importante que todos que estão seguindo a filosofia entendam, compreendam e também realizem, De que essa iluminação no conhecimento, ou seja, essa compreensão da verdade suprema, ela jamais será alcançada sem a graça de Krishna, sem a concessão, sem a misericórdia da suprema personalidade de Deus, E quando a gente fala, Prabhupada falou ali, a iluminação no conhecimento, é interessante a gente pensar nesses conceitos, nessa analogia entre conhecimento e iluminação, A gente sabe que iluminação é algo que é uma analogia que a gente utiliza para conhecimento, Assim como seu oposto, escuridão, é algo que a gente utiliza para se referir à ignorância, Então, essa oposição entre iluminação e escuridão, conhecimento e ignorância, Porque, de fato, se a gente pensar, analogicamente, na iluminação e na escuridão, quando você está num lugar iluminado, você enxerga tudo com muita clareza, Você está vendo tudo. Não há nada que esteja oculto, porque está tudo muito iluminado, está muito claro. Então você consegue ver todos os objetos, tudo que está à sua volta, Agora, quando você está num ambiente escuro, você não consegue enxergar bem as coisas, você não sabe o que tem do lado, você não sabe o que tem atrás, você não sabe se tem um animal, um perigo à sua frente, porque você não enxerga, Então, essa é uma analogia muito interessante para conhecimento e ignorância, De fato, quando os filósofos ocidentais também utilizaram muito essa analogia, para falar da filosofia secular, da filosofia material, mas enfim, de fato, quando você tem conhecimento, você consegue enxergar bem as coisas, enquanto quando você está em ignorância, você não está vendo bem as coisas, Isso se refere a tudo, não só a verdade suprema, que é o que estamos falando aqui, mas a qualquer parte da sua vida, qualquer setor da sua vida, De fato, você pode estar em conhecimento ou em ignorância, porque está enxergando ou não enxergando, Por exemplo, se você passa por uma circunstância na sua vida, às vezes o seu pai, a sua mãe, o seu amigo, o seu mestre espiritual, eles estão vendo a situação,
já de um outro ângulo, né? Já estão vendo o que vai acontecer, já estão enxergando melhor o que está acontecendo ali. E muitas vezes você que está na situação não está enxergando, não está vendo o que está acontecendo de fato, né? Muitas vezes por estar mesmo dentro da situação, né? Então você está em ignorância, está na escuridão, porque você não está enxergando as coisas como elas são, está em ilusão, né? Enquanto as pessoas ao redor, muitas vezes, já estão tendo conhecimento, né? Porque estão enxergando a situação. Então, isso se dá também para a verdade suprema, né? Quando a gente está em ilusão, quando a gente está em ignorância acerca da verdade absoluta, nós não estamos enxergando as coisas como elas são, como elas realmente são. Estamos na escuridão nesse sentido, porque não estamos vendo. Estamos achando que somos o corpo, estamos achando que somos a mente, estamos achando que somos esse personagem, né? Então a gente não consegue ver bem a situação. Enquanto quando a gente se ilumina, ou seja, quando a gente acessa o conhecimento da verdade absoluta, a gente começa a ver as coisas como elas realmente são. Não, eu sou uma alma, né? Eu sou um servo eterno de Krishna, né? O meu Dharma principal, eterno, é Sanatana Dharma, é servir a suprema personalidade de Deus. Só isso que realmente vai me trazer a verdadeira bem-aventurança e não prazeres temporários, né? Então, é muito interessante a gente pensar nessa analogia de iluminação, escuridão, conhecimento e ignorância, como algo que se refere a ver ou não ver, enxergar ou não enxergar. Isso tem total relação com as palavras vidya e avidya, né? Que inclusive é utilizado aqui, a tradução conhecimento aqui está sendo utilizada a palavra vidya. Vidya, que vem da raiz do sânscrito vid, também tem relação com entender e com ver, né? Então, tem total relação com essa ideia de ver. Não ver com esses olhos, mas ver no sentido de compreender as coisas como elas realmente são. Enquanto a avidya, né, que esse A é uma negação, é o não ter o conhecimento, não entender, o não ver, né? A avidya é essa ignorância, porque você não está vendo as coisas como elas realmente são, né? Então, essa primeira frase de Prabhupada, ele diz, né, a iluminação de Brahma no conhecimento foi decorrente do fato de o Senhor estar situado dentro de seu coração, né? Então a gente vai falar isso também mais para frente, como essa é a misericórdia de Krishna na prática, assim, né? Não só teórica, mas Krishna, ele dá uma misericórdia assim na prática para a gente, que é a sua expansão como Paramatma, em que ele se situa no coração de todos, e o Guru, né, que é o Guru externo, que é o nosso mestre espiritual, né, para nos guiar. É a misericórdia de Krishna na prática, né? Mas acerca desse assunto de Paramatma e de Krishna nos dar esse conhecimento através da sua expansão como Paramatma dentro do nosso coração, tem 2 versos da Bhagavad Gita em que Krishna vai falar sobre isso para Arjuna, né? Inclusive são 2 versos icônicos, estão dentro do chamado Chatur Shloka, que são os 4 principais versos da Bhagavad Gita, né? São os versos aqui, a gente vai ler os versos 10 e 11 do capítulo 10, né? Então o famoso 10:10, ele diz o seguinte, deixa eu só ler aqui o comentário da ISKCON Rio de Janeiro, que deve ser o Prabhupada. O mestre espiritual abre nossos olhos com o archote do conhecimento. Muito bom, Prabhu, você sempre traz muito boas referências, né, com o seu vasto conhecimento para o que a gente está falando. Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshuru Militanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Então, nasci na mais, né, obscura, né? Nasci na escuridão, mas o meu mestre espiritual com archote, ou seja, com a tocha, né? A luz do conhecimento abriu os meus olhos. Não à toa, né? Nós cantamos esse verso sempre após a leitura, né?
mostrar gratidão ao nosso mestre espiritual que está abrindo os nossos olhos, né? Eu gosto muito dessa analogia da iluminação e da escuridão. Yasya Prasada, agora eu não consegui ler aqui porque apareceu uma mensagem, mas deve ser, né? Yasya Prasada, Bhagava Prasado, sem a misericórdia de Krishna, né? Não é possível alcançar, sem a misericórdia do Guru, não é possível alcançar nada. Eu vou trazer um verso também que a gente vai falar sobre isso, tá? Mas vamos ler então aqui o verso 10 do capítulo 10. Te shansatata yuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhi yogantam yanamam upayantite. Então esse famoso verso, ele diz, né, que aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Essa promessa de Krishna, né, várias vezes Krishna diz que as promessas dele nunca serão falhas. Obviamente, tudo que Krishna promete é certeiro, né? É a única coisa que realmente a gente tem certeza são as promessas de Krishna, né? E de fato é o que acontece com o Senhor Brahma, nessa situação aqui que a gente está vendo do canto 3, do capítulo 8, capítulo 9, né? É exatamente o que acontece com ele. Depois de 100 anos em que Brahma está devotado a servi-lo com amor, porque quando Brahma está ali por 100 anos fazendo tapas, concentração mental, tentando se concentrar ali na suprema personalidade de Deus, ele está devotado a Krishna. Ele está ali servindo, que a gente pensa que serviço devocional é só passar uma vassoura no templo, né, fazer uma doação ou fazer algum serviço prático, mas meditar em Krishna, ouvir sobre Krishna, se devotar a ele, né, como é que é a palavra aqui, né, bhajantam, adorá-lo, né, isso também é serviço devocional, né. Então, é exatamente o que aconteceu com o Senhor Brahma. Ele ficou ali 100 anos, constantemente devotado a servir Krishna com amor, através das suas penitências, da sua concentração mental. E aí, Krishna, então, depois disso, deu a compreensão a Brahma, pelo qual ele pôde, né, enxergar Krishna dentro do seu coração e entender toda a situação do seu nascimento, a fonte de seu nascimento. Né? Então, esse verso que Krishna diz para Arjuna no capítulo 10 da Bhagavad Gita é exatamente o que aconteceu com o Senhor Brahma, né? E só trazendo um pouquinho dessa discussão para o nosso dia a dia, para a nossa situação como devotos, né? No meu caso, neófita, e muitas vezes, né, em vários casos, como devotos neófitos que estão chegando agora, né? E que passam por uma série de obstáculos e situações difíceis para se continuar nesse caminho, né? Então, eu acho que vale uma reflexão, né, nossa, do quanto estamos sendo sinceros, né, nessa busca por conhecer ou por compreender a suprema personalidade de Deus, né? Eu acho que vale também uma meditação assim, um autoquestionamento, né? Cada um com si, né? Não vale julgar o coleguinha, né? Pensar sobre o outro, mas pensar sobre si mesmo. Se nós estamos realmente, né? Constantemente, como Krishna diz nesse verso, devotados a Krishna, a servi-lo com amor, se nós estamos realmente buscando conhecê-lo, né? Porque muitas vezes, né? A própria Bhagavad Gita diz, nós estamos buscando esse conhecimento pela aflição, ou pela curiosidade, ou para alcançar algum tipo de riqueza, né, material. Riqueza, a gente está falando de várias coisas, não só de dinheiro, né, mas de relacionamentos e etc. Então, acho que vale sempre essa reflexão, era essa palavra que eu estava procurando. Se nós estamos realmente buscando conhecer, como o Senhor Brahma fez, a suprema personalidade de Deus, a fonte de nosso nascimento, a origem, né, de quem nós realmente somos, né? Porque a gente vê que os devotos em geral, e nós todos, as pessoas, nós tendemos a reclamar ou a
a criticar, digamos assim, a falta de resultados, né? Então, muitas vezes a gente vê que as pessoas não estão vendo muitos resultados, né? Mas às vezes está morando há 3 meses no templo, ou está só há 4, 5 anos no movimento, cantando japa, né? E já estão questionando que não estão vendo resultados em termos de iluminação, em termos de conhecimento de Krishna, em termos de mesmo bem-estar ou conexão com Krishna, né? Mas Krishna diz, né, que essa revelação dele para nós é proporcional à nossa entrega, à nossa sinceridade. Então sempre vale, né, a gente refletir, questionar o quanto nós estamos realmente buscando conhecê-lo, buscando compreendê-lo, ou se nós não estamos somente buscando nos satisfazer, né? Porque é muito difícil, como eu li um verso há poucos dias atrás, verso 55 do capítulo, acho que 3, agora não me lembro, mas que Krishna dizia, né, que a gente deve desistir dos prazeres materiais e encontrar satisfação no eu, né? Então, é difícil desistir dos prazeres materiais, né? Vale a reflexão do quanto, mesmo no processo de Bhakti Yoga, não estamos procurando só satisfazer a nós mesmos e não satisfazer o nosso guru e não satisfazer a suprema personalidade de Deus, né? Porque aí, de fato, se estamos procurando nos satisfazer, os resultados não virão, né? Bom, o outro verso é o verso 11. Esse, assim, mais ainda conectado com o verso de hoje do Bhagavata, né? Que é o Tesham Evalukam Partam Aham Agyana Jantamaha Nashayami Atma Bhavasto Gyana Dipena Bhashvata. Para lhes mostrar misericórdia especial, eu, residindo em seus corações, olha aí de novo a analogia, destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Então, olha, para lhes mostrar misericórdia especial, Krishna se expande na sua forma de Paramatma, residindo em nossos corações, né? E conforme a gente se entrega com sinceridade, ele destrói com a luz do conhecimento a escuridão nascida da ignorância, né? Eu gostaria de ler aqui só um parágrafozinho desse comentário da Gita de Prabhupada, que é muito, muito especial, tá? O Senhor diz a Arjuna que basicamente não há possibilidade de compreender a verdade suprema, a verdade absoluta ou a suprema personalidade de Deus por meio da simples especulação, pois a verdade suprema é tão grande que não é possível compreendê-lo ou alcançá-lo com simples esforços mentais. Mesmo que continue especulando por vários milhões de anos, se a pessoa não é devotada, se ela não ama a verdade suprema, jamais compreenderá Krishna ou a verdade suprema. É só através do serviço devocional que a verdade suprema, Krishna, fica satisfeito e, por sua energia inconcebível, ele pode revelar seu coração do devoto puro. O devoto puro sempre tem Krishna em seu coração e, com a presença de Krishna, que é como o sol, a escuridão da ignorância se dissipa de imediato. Esta é a misericórdia especial que Krishna concede ao devoto puro. Ou seja, sem sincera devoção, não é possível alcançar a verdade suprema, né? Então, não se trata de ser muito erudito, de ter tanto conhecimento acerca dos Vedas, né? Se trata mais da sua sinceridade. É dito, né, que mesmo uma pessoa simples, sem muita inteligência, se ela é devotada assim sinceramente e se associa com os devotos puros, ela rapidamente alcança essa compreensão e essa conexão com Krishna, né? Então, de fato, a gente não pode esperar, né, como havia dito, resultados sem sermos sinceros, né? Então, sempre vale a
reflexão sobre o nível de sinceridade que estamos tendo nesse processo, né? Senão a gente pode estar praticando Karma Yoga, né? Que a gente está fazendo adoração, está servindo, esperando os resultados fruitivos, ou Jnana Yoga, em que nós estamos buscando conhecimento, mas através da nossa especulação mental, né? Mas Bhakti Yoga é essa entrega sincera, com devoção, e a sinceridade em realmente desejar a conexão amorosa com Krishna, desejar um relacionamento com Ele, desejar conhecê-lo, né? E se a gente não tem ainda esse desejo, tudo bem, né? Mas a gente pode desejar, a gente pode se associar com quem já deseja, né? Não é assim que as escrituras falam pra gente? Então, isso é muito importante. Bom, só então aqui voltando a outro ponto, esse foi só a primeira frase, né? Que Prabhupada falou lá no significado do Bhagavata, né? Vou reler para resumir. A iluminação de Brahma no conhecimento foi decorrente do fato de o Senhor estar situado dentro do seu coração, né? Então, como a gente viu aqui no último verso, mais uma vez Krishna fez isso com Brahma também, pela misericórdia especial dele, residindo no coração de Brahma, ele destruiu com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância, e Brahma então pôde compreender tudo e pôde inclusive vê-lo dentro de seu coração, né? Ao ser criado, Brahma não pôde descobrir a fonte de seu aparecimento, senão que apenas depois de muita penitência e concentração mental, ele pôde ver a fonte de seu nascimento, e desta maneira foi iluminado através do coração. Tanto o mestre espiritual externo quanto o mestre espiritual interno são representações do Senhor. Esse é outro ponto que eu queria trazer aqui, muitíssimo importante, né? Assim, na filosofia e nesse verso também, né? Que é Paramatma e Guru, que são, como eu falei lá no início, a misericórdia de Krishna na prática, assim, sem teoria, né? Como é que Krishna na prática nos mostra a sua misericórdia? Através da sua expansão como Paramatma no nosso coração e através do mestre espiritual, né? Que é assim uma expansão também, é dito que é uma expansão também do Paramatma, né? Que é o nosso mestre espiritual. Então tem um verso também muitíssimo conhecido lá no Chaitanya Charitamrita, no livro Madhya Lila, em que Sri Chaitanya Mahaprabhu ele está instruindo Rupa Goswami, né, o famoso verso 151, que agora sim vai se conectar com a citação que Paravyoma fez aí da canção do Mangala Arati, né? Guru Ashtaka Yasya Prasada Bhagava Prasada. Então, o famoso verso do Chaitanya Charitamrita é Brahmanda Brahmite Kona Bhagavandiva Guru Krishna Prasadepaya Bhakti Lata Bija. Eu estou com uma tradução aqui mais longa, né, do inglês, mas que diz: de acordo com seu karma, todas as entidades vivas estão vagando por todo o universo. Alguns deles estão sendo elevados para os sistemas planetários superiores e alguns estão descendo para os sistemas planetários inferiores. Dentre muitos milhões de entidades vivas errantes, aquele que é muito afortunado tem a oportunidade de se associar com o mestre espiritual fidedigno pela graça de Krishna. Pela misericórdia de Krishna e do mestre espiritual, tal pessoa recebe a semente da trepadeira do serviço devocional, né? Então, a gente somente alcança esse desejo que eu estava falando aqui agora há pouco, do quão é importante a gente desejar, a gente somente alcança esse desejo sincero através da misericórdia do mestre espiritual e da misericórdia de Krishna. São muitas misericórdias, né? Esse verso diz que pela misericórdia de Krishna, nós encontramos um mestre espiritual fidedigno, né?
E somente pela misericórdia, então, de Krishna e desse mestre espiritual é que a gente recebe a semente da trepadeira do serviço devocional, né? Paya Bhakti Lata Bidya, né? Esse verso também tem um parágrafozinho de Prabhupada que vale muitíssimo a pena a gente ler, que diz o seguinte: Krishna está situado no coração de todos, e se alguém deseja algo, Krishna satisfaz seu desejo. Se a entidade viva, por acaso ou fortuna, entra em contato com o movimento da consciência de Krishna e deseja associar-se a esse movimento, Krishna, que está situado no coração de todos, lhe dá a oportunidade de encontrar um mestre espiritual fidedigno. Isso se chama Guru Krishna Prasada. Krishna está preparado para conceder sua misericórdia a todas as entidades vivas. E assim que uma entidade viva deseja a misericórdia do Senhor, o Senhor imediatamente lhe dá a oportunidade de encontrar um mestre espiritual fidedigno. Essa pessoa afortunada é fortalecida tanto por Krishna quanto pelo mestre espiritual. Ele é ajudado de dentro por Krishna e de fora pelo mestre espiritual. Ambos estão preparados para ajudar o ser vivo sincero a se libertar da escravidão material. Olha só que maravilha, né, gente? Então, não existe ansiedade, não há necessidade de nenhum tipo de ansiedade, nenhum tipo de preocupação, né? Se tal pessoa vai encontrar o caminho, se ela saiu, se ela vai voltar, né? Se eu vou continuar, se... Não há necessidade de nenhum tipo de preocupação ou ansiedade, porque Krishna está no coração de todos. E ele está ali satisfazendo o desejo de todos. Se o nosso desejo é se afastar um pouco dele e satisfazer nossos próprios sentidos, ele concede. Se o nosso desejo é não acreditar mais que ele existe, ele concede. Se o nosso desejo é conhecê-lo, né, não por curiosidade, mas por sincera devoção, ele concede. Estava falando a palavra errada. Então, Krishna, ele está no coração de todos, guiando todo mundo, né? Guru Krishna Prasada. E através do mestre espiritual, que é um tema também muito importante, que daria para a gente falar muito mais só sobre isso, né? Através do mestre espiritual, ele também está nos guiando, né? Prabhupada diz lá no significado, né, do verso de hoje, a menos que alguém tenha contato com tais representações fidedignas, que é Paramatma e o mestre espiritual, não pode afirmar ser um mestre espiritual. Então isso é importante, né? Uma pessoa, para se dizer, para se colocar, né, para virar um mestre espiritual, segundo o significado de Prabhupada aqui nesse verso, ele precisa de duas coisas. Primeiro, ele precisa ter contato com Paramatma. O que significa dizer isso? Significa dizer que o mestre espiritual, ele precisa ser um Tattvadarshi, ele precisa já ter tido a realização de Paramatma, ou seja, ele precisa já ter visto Krishna no seu coração, visto a verdade absoluta, né? Para ser mestre espiritual, você precisa primeiro realizar esse conhecimento, né? Realizar Paramatma dentro do seu coração. E ele precisa também já ter tido um mestre espiritual, o Parampará, né? A sucessão discipular. Então, não pode ser mestre se não teve um mestre, né? E não pode ser mestre se você não é um Tattvadarshi, se você ainda não realizou esse conhecimento de fato, né? Porque senão como você vai plantar essa semente no coração dos seus discípulos se você ainda não tem essa árvore já frutificada no seu coração, né? Então esse é um ponto bem importante. Por isso que só para finalizar então a aula de hoje, né? Eu acho que vale também uma reflexão sobre a importância do respeito e assim, do respeito e como é que a gente pode dizer,
da importância que a gente deve dar ao mestre espiritual, né? Não só respeitá-lo assim, de forma mecânica, né? Não vou dizer artificial, porque é sincera muitas vezes, né? Mas de forma mecânica, reverências, dandavatis e etc. Mas, de fato, né, através da filosofia, né, que fala tanto sobre esse mestre espiritual, vê-lo como um Tattvadarshi, como um vidente da verdade, como aquele que pode plantar a semente, né, de Bhakti no coração das pessoas e respeitá-lo e servi-lo, tendo em vista isso, né? Então, isso é muito importante, né? Porque muitas vezes as pessoas caem no erro e na ofensa, né? De dizer, mas o mestre espiritual, né? As pessoas em ignorância no sentido, vou falar aqui, que não tem acesso a esse conhecimento, tá? Muitas vezes dizem, mas o mestre espiritual também é um ser humano, também erra. Sim, ele também é um ser humano no sentido de que ele tem corpo, né? Ele precisa também ir ao banheiro, ele precisa comer, dormir, então ele está limitado por esse corpo, né? Mas ele é um devoto puro, ele não está limitado pela ilusão, pela avidya, pela ignorância acerca da verdade suprema. São coisas completamente diferentes, certo? Ele pode estar limitado pelo corpo material, né? E por tudo que rodeia esse mundo, mas ele não está limitado no sentido do conhecimento da verdade. Ele é um Tattvadarshi, tá? Então é muito importante que a gente respeite e dê a devida importância aos mestres espirituais. Essas pessoas não chegaram a esses lugares à toa, né? Obviamente a gente tem uma série de casos, né, de falsos gurus, principalmente na Índia e mesmo no Brasil, né? Mas mesmo assim a gente precisa não cair nesse erro, né, de achar que o mestre espiritual é uma pessoa comum. Deixa eu ver aqui a citação aqui de Paravyoma Prabhu. Tadvidi pranipatena pariprasnena sevaya. 4:34. Não lembro da tradução. Esse verso é muito conhecido, né? Eu sempre ouço o meu guru citar, mas eu não lembro da tradução. Deixa eu ir aqui. 4:34. Algo sobre servir o mestre, né? Claro! Tente aprender a verdade aproximando-se de um mestre espiritual. Faça-lhe perguntas com submissão e preste-lhe serviço. As almas autorrealizadas podem lhe transmitir conhecimento, porque elas são videntes da verdade. Assim, ele citou, né, como eu falei, Tattvadarshi, né? Ele citou o verso que fala sobre isso. Tadvidi pranipatena pariprasnena sevaya upadekshanti te gyaninas tattvadarshinaha. Tente aprender a verdade aproximando-se de um mestre espiritual. De fato, esse é o verso assim, mais importante para se citar, né, nessa aula aqui acerca do que estávamos falando sobre o mestre espiritual, né? Muito importante. Bom, pessoal, é isso. Queria saber se alguém tem algum comentário ou alguma pergunta. Finalizei por aqui os comentários que eu queria fazer. Hoje eu vou dar um tempinho a mais, né, para a resposta, porque da última vez eu finalizei muito rápido e tinha uma pergunta e eu não vi porque finalizei muito rápido. Então vou dar uns minutinhos aí para caso alguém queira fazer alguma pergunta, né, ou fazer algum comentário. Agradecer mais uma vez o convite ao Prabhu Paravyoma para fazer essa leitura do Bhagavatam. Como eu disse, a partir de amanhã teremos aí Krishna, né, respondendo a essas orações do Senhor Brahma. Então não percam, são versos também lindíssimos, muito nectários, né, de Krishna respondendo a Brahma, dando lições a ele também, certo? Bom, eu acho que não tem pergunta mesmo, né? Não sei quanto tempo devo esperar, mas
Eu acho que só tem 3 pessoas aqui, né? E eu acho que não temos perguntas nem comentários, ok? Bom, então é isso, pessoal. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Ah, peraí, temos uma. Fernando Araújo da Silva. Sobre essa pintura na testa até o nariz, tem cores ou formas diferentes? Eu não entendi exatamente a pergunta, né? Mas é sobre a tilaka. De fato, na Índia, existe essa cultura das pessoas serem identificadas pelas cores das roupas, né? Ou pela a marca da tilaka, dependendo da cor ou do formato, ela mostra a sua linha filosófica, né? Que tipo de filosofia você segue, né? Então, de fato, dependendo do formato e da cor, né, ela mostra se você é shivaísta, se você é Vaishnava, se você é sei lá o que, né? E essa marca que a gente tem, ela vertical assim para cima, né, com essa voltinha aqui, e a folhinha de tulasi para baixo, é a marca dos Vaishnavas, dos seguidores do Senhor Vishnu, Krishna, ok? Marcos Hanuma, Mãe Krishnamai, a senhora pode me indicar um curso para devotos online? Prabhu, existe um curso de discípulos, né? Não sei se o senhor é iniciado ou não, mas caso não seja iniciado, o primeiro curso a se indicar, né, é o curso de discípulos da ISKCON, que é um curso que você vai ter acesso a como ser um discípulo, como encontrar um mestre espiritual, como funciona a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, sem contar que você tem acesso ali a pontos básicos da filosofia Vaishnava, né? Então, é o primeiro curso assim que a gente indica, é o curso de discípulos. Mesmo que você ainda não queira ter um mestre espiritual ou se iniciar, ainda assim é um curso recomendado para você saber como que as coisas funcionam dentro da ISKCON ou nesse caminho, tá, que a gente está seguindo aqui. E, bom, depois dele, né, existem vários cursos de vários devotos aí sobre a Bhagavad Gita, né, talvez mais importante depois do curso de discípulos, seja procurar um curso da Bhagavad Gita. Meu guru tem, outros mestres, Chandramukha Swami, né, outros mestres espirituais e devotos sêniores têm cursos da Bhagavad Gita, né, que é bem importante, porque é a filosofia base, né, são os pontos básicos da filosofia, estão na Bhagavad Gita. Então, Prabhupada nos diz para estudarmos minuciosamente a Bhagavad Gita, então temos que estudá-la e então fazer cursos sobre ela é bem importante, tá bom? Então é isso, pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Hare Krishna, Srila Prabhupada, Ki Jai. Deixa eu ver.